Olá, gente. Ontem, domingo, dia 3 de julho, aconteceu aqui na Comunidade de Cristo Salvador o culto celebrativo, né? As comemorações dos 100 anos da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Barra do Rio Cerro, aqui de Jaraguá do Sul. Aí eu também, a gente foi convidado e tal, né? Tivemos lá também por um período eu estive presidente da paróquia. Então, fomos homenageados. E aí, né, como eu disse lá, me lembrei, né, que eventualmente fazendo as contas, né, um pouco mais de 2/5 desse período de 100 anos, eu estive lá, trabalhei, né, uma liderança da paróquia, da comunidade, né, e aí também fiz referência ao Silberto Lemke, né, que também talvez tivesse até mais tempo do que eu. Por um período também o Vigando Maia foi uma liderança nossa. Estivemos lá, né, desse pessoal aí que eu me lembro, né, dos mais antigos. Assim, na verdade, o Silberto, quando meu moleque lá, 12, 13, 14 anos, isso foi lá pelos idos de 1975, 76, eu acho, por aí, a paróquia estava vaga, né, nós não tínhamos ministro pastor, e aí eu lembro, era período de doutrina nosso, né, e nós não tínhamos pastor. Então, o Silberto, eu lembro bem do Silberto, ainda jovem, né? Claro, faz mais de 50 anos já, bem, né? Quase 50 anos, alguma coisa assim. Ele era um dos orientadores do culto infantil, né? Era ele, eu lembro da Mariana Lickfeld, eu lembro também da Margaret Maia, se eu não me engano, o seu Leopoldo Belling, né? Já é falecido. Eles eram os nossos orientadores do culto infantil. E aí também estava o período pessoal aí na doutrina, né? Aí também aí eu creio que acho que o Silberto e mais alguém se dedicaram e se propuseram a serem os nossos catequistas, né? E assim a gente também fez. Aí com a chegada do pastor Brise, eu lembro lá foi bem no começo de março, por aí, acho março de 1976, e ele foi uma pessoa muito bacana, né? Ele chegou pra gente e disse, olha, tudo bem, né? Vocês, pelo que me conversaram aí, as lideranças, vocês foram na doutrina, foi passado para vocês com o material que eles tinham. Se vocês quiserem, a gente faz a confirmação de vocês. Mas eu tenho uma proposta, fazer aí um incentivo de 90, um intensivo de 90 dias, né? Para recapitular tudo que vocês aprenderam e também mais alguma coisa. Se vocês concordarem lá no final do mês, lá, não me lembro bem lá qual é o mês, a gente faz a confirmação. Aí, claro, né? Era um período muito difícil, né? Ainda eu lembro assim, muitas pessoas do nosso grupo lá não tinham nem condições de ler, não sabiam ler direito, outros não conseguiam nem escrever direito. Eu pensei, não, vamos fazer a confirmação e tal e tal. E aí talvez aí já começou um pouco da minha liderança, né? Eu disse, não, poxa, estamos aí, vamos trabalhar, vamos querer aprender um pouquinho mais, nós vamos aceitar. Claro, aí o pastor foi falar com os pais também, dos confirmandos e tal. Eu falei com as criançadas lá e tal, e eles se propõem a fazer esse intensivo aí para a gente rememorar tudo que foi passado e mais alguma coisa. E assim foi feito, né? Muito legal isso. Aí, claro, aí começou também com o incentivo do pastor Brise, aquele período, né? A gente era 14, 15 anos, aí o incentivo para fazer parte do coral, a gente fez parte do coral por algum tempo, e aí sim, começou a vida paroquial, né? Nas apresentações dos cultos, nas comunidades, aí nos eventos festivos, o coral daqui de Salvador ia lá cantar e nós íamos juntos. Depois um período aí, distanciamento, vamos falar assim, né? Aquela história de fazer o segundo grau, começar a fazer faculdade, e aí houve um pequeno hiato aí, né? Mas aí depois a gente, lá em 82, 83, retornamos novamente e tal, e aí damos continuidade. Aí a coisa também foi um pouquinho, aí já as outras lideranças, aí de novo houve um período de vacância, o pastor Brise foi transferido para uma outra paróquia e ficamos um período sem pastor aí, né, sem ministro. E aí de novo foi assim, corre atrás, naquela época não era tão fácil, ministros, pastores, estava em falta, eu acho, na ISLB e tal. Aí por um período aí foi aí bem complicado. Mas aí depois chegou o pastor Mirio, aí a gente, foi assim, quase que, vamos falar assim, um amor à primeira vista, né? A gente estava muito envolvido e tal, e ele gostou do nosso trabalho e tal, e
e a gente, né, foi se envolvendo cada vez mais, e mesmo ele só praticamente falando alemão e não a gente falando português, mas no final a coisa caminhou muito legal. Aí beleza, aí foi, daí eu lembro, acho que foi em final de 85, aí podia ser mais incisivo, aí já vinha alguns outros elogios, né? A gente participava nas assembleias, nas reuniões, nas festividades e coisa e tal. Alguém disse, olha, você poderia talvez, quem sabe, assumir algum cargo aí, né? Diretoria da comunidade, paróquia e tal. Aí eu estava muito jovem, né? 20, nem 24 anos acho que eu tinha. Mas enfim, foi um desafio lançado. E aí teve uma pessoa, né? O seu Leopoldo Belling, eu lembro bem, né? Quando ele disse assim, poxa, nós estamos precisando de gente nova na igreja. E aí ele veio para mim e disse, olha, desse pessoal aí todo que está surgindo aí, eu vejo que você tem capacidade para assumir essa responsabilidade. Pô, foi um desafio, né? E tal. Então, talvez hoje tudo com o que a gente fez aí, temos de liderança, um dos incentivadores foi o seu Leopoldo Belling. E aí aconteceram, aí daí para frente foi, né, e tal, aí caminhando e aprendendo, ensinando e fazendo as coisas acontecerem, várias funções em nível de comunidade, em nível de paróquia. Aí depois veio, aí de novo, aí o pastor Michel se aposentou, veio o pastor Anildo, também a mesma coisa, também a gente se entendeu muito bem, né, e a coisa foi caminhando com os desafios, e aí foi. Aí também foi um dos grandes incentivadores, o pastor Anildo, quando surgiu a oportunidade na época de alguém me indicar e me incentivar para ser presidente do Conselho Sinodal, então eu fui para lá também, né? E foi uma coisa muito gratificante, foram períodos de 8 anos que onde eu aprendi muito, né? E assim, então, a gente foi caminhando nesse processo da Paróquia Barra do Rio Cerro. E aí ontem, no culto de ontem, foi muito bonito ver, rever algumas pessoas e relembrar algumas histórias, né? Eu falei no início aí do Silberto, né, e do Vigando e outras lideranças, talvez também na época do seu Leopoldo Belling, alguns pianos foram carregados, né? Alguns desafios, algumas situações, né, de conflitos internos sempre eram prementes e tinha que ser na base da liderança essa conjunção, né, esse trabalho de convergência, né, para não desmotivar os demais. Então, e com tudo isso a gente está caminhando. Hoje as coisas cresceram, né? A Paróquia Barra do Roceiro são 4 comunidades, né? Já no início, quando eu lembro, lá 80 e alguma coisa, eram 6 comunidades, né? Porque aí a Pastor Albert Schneider foi criada depois, aí a São Lucas foi criada depois, aí também aí Rio Cerro, né, se desvinculou de novo da paróquia Barra do Rio Cerro, se tornou paróquia sozinho, né? Então nós tínhamos aí num determinado momento 7 comunidades aqui na paróquia, né? Então depois houve essa descentralização da paróquia Bom Samaritano, e hoje a paróquia Barra do Rio Cerro, então, continua com as suas 4 comunidades, seu trabalho, né? Então, a paróquia Barra do Rio Cerro, apesar de tudo, eu creio que em termos de ISLB ela está na vitrine, né? Claro, é uma paróquia grande, tem muito trabalho, né? Mas as questões, a responsabilidade das lideranças com os seus ministros, ela tem sido muito fiel, muito garantido. Eu não me lembro que tivesse tido... houve sim um período, que também não cabe agora aqui mencionar, que deu algum problema e tal, mas ele foi solucionado a contento. E depois disso eu creio que os nossos ministros nunca tiveram medo, ou, né, as lideranças tiveram preocupações de dizer, ó, nós não podemos cumprir com o que nós assumimos em relação aos nossos ministros. Então, com tudo isso também a gente fica feliz, né, nesses 100 anos, como eu falei antes, né, de poder ter sido né, sei lá, uma mão de Deus aqui junto às lideranças da paróquia Barra do Rio Cerro. E que também, a gente viu ontem lá, depois eu também fiz menção a isso, também a pastora Silvia, né, falou na questão do sal, de sermos o sal, pois o presidente do Sino, do senhor Roberto Carneiro, mencionou a questão das crianças do culto infantil, né, aí eu relembro de novo o que o pastor Anildo sempre dizia, né, quem passa pelo culto infantil tem grandes chances de se tornar uma liderança da nossa igreja. Então, pelo que a gente viu ontem, muitas crianças ali, então
como o Roberto falou, e depois eu também ratifiquei isso, que nos próximos 50 anos nós temos provavelmente lideranças para a continuidade aqui na paróquia do Roceiro. Enfim, tudo isso só para também fazer um pequeno comentário, né, emitir uma opinião sobre as comemorações dos 100 anos. Provavelmente quando fizer 150 anos eu não devo estar aqui, e também os 200, claro que não, né? Mas que bom que outras pessoas estão se motivando, e bem provável, ou não, né? A gente também não sabe como o mundo vai evoluir, né? O que foi tudo que aconteceu nesses últimos 100 anos, desde lá do início até hoje, e o que vai acontecer de hoje até aqui para os 200 anos, né? Mas sempre com muita confiança em Deus, tudo está bem mais fácil. Valeu? Então, um forte abraço, parabéns a toda a Paróquia Barra de Roceiro pelos seus 100 anos, né, de existência.